No primeiro texto que a gente leu, 1 Timóteo 3, nós temos as qualificações e definições do indivíduo com aspiração, com desejo ou com chamado episcopal. Episcopal significando um chamado para liderança, para cuidar dos outros, para superentender sobre a situação de uma comunidade, para servir de guia, para servir de ancião, ou de presbítero, ou de bispo, que tudo isso significa exatamente a mesma coisa, para ser, no nosso caso aqui, um mentor. Se alguém aspira a uma coisa assim, com genuinidade, diz Paulo, excelente obra almeja. Porque se aspirar com genuinidade, está aspirando não um status, não uma posição, não uma função, mas um lugar de serviço. A palavra ministro, no Novo Testamento, significa a mesma coisa que servo. Assim como diácono, diáconos, todas essas palavras designam um mundo no qual o sujeito da designação é servo dos demais. E quando se diz aqui que se alguém aspira a isso, de acordo com o Espírito de Jesus no Evangelho, e é sempre a partir do Evangelho que eu preciso ler todas as coisas, porque, como a gente tem aprendido aqui no Caminho da Graça, Jesus é a chave interpretativa, é a chave hermenêutica, a partir da qual a gente entende as Escrituras todas, de modo que, para entender o que Paulo está querendo dizer, eu preciso fazer isso a partir do que Jesus disse. Jesus disse, entre vós, quem desejar ser o maior, seja esse o que vos sirva. Portanto, se alguém almeja ao episcopado, a gente não tem que pensar no almejar ao episcopado conforme os paradigmas psicológicos, existenciais e emocionais da religião, que faz com que a ambição pelo episcopado seja uma ambição de status, seja uma ambição de poder, seja uma ambição de supremacia, seja uma posição de cobertura sobre os outros, de ficar no pináculo, na ponta de uma pirâmide, tendo uma quantidade enorme de pessoas que servem. E esse indivíduo surta a ponto de pensar que ele é o guarda-chuva espiritual de todos os outros, e de que a comunidade inteira existe para servi-lo. E ele é o bruxo dessa comunidade, de modo que todos o temem, porque se uma maldição proceder dele, desgraças podem acontecer. Não é nesse espírito perverso, nem diabólico, nem pagão, nem bruxificado, que nós estamos pensando e nem falando. Esse é o espírito da igreja, entre aspas. Esse é o espírito da religião. Esse é o espírito do cristianismo constantiniano. Esse é o espírito das batas dos cardeais. Esse é o espírito dos chapelões que designam ranques, como num exército de poderes espirituais, aonde a ambição maior no meio evangélico é virar apóstolo, no meio católico é virar papa, mas as equivalências são idênticas. A ambição maior, especialmente no meio carismático evangélico, é a síndrome de Lúcifer. Não é disso que nós estamos falando. É segundo Jesus. Segundo Jesus, o maior é o que serve. Segundo Jesus, ao reunir os 12 na última ceia e se despir diante deles e ficar absolutamente nu, coberto apenas por uma toalhinha com a qual veio a cingir-se, e descingia-se da própria toalha, ficando nu outra vez, cada vez que lavava os pés de cada um daqueles discípulos, para no final dizer: se eu sou o mestre, se eu sou o Senhor, vos fiz isso, fazei vós igualmente uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, e no meio de vós alguém será tanto maior quanto seja aquele que mais sirva, que mais se dê, que mais se entregue, que mais se doe,
que mais se disponibilize, que mais se ofereça, que mais se disponha, que mais cumpra cabalmente o seu ministério e cada vez mais tenha consciência de que a sua vida nada mais é do que uma contribuição ao bem-estar do corpo imediato da fé e àqueles que à nossa volta no mundo inteiro haverão de se beneficiar da nossa própria existência como sal da terra e luz do mundo. Isto posto, o texto está salvo da religião. Isto dito, a gente já pode ler outra vez 1 Timóteo 3, sem aquela angústia, se sincero é o nosso coração em relação ao repúdio de todas essas estruturas pesadas de manipulação religiosa que são postas como cangas sobre os indivíduos e sobre as quais muitos de vocês estiveram muito tempo sob grande opressão. Uma vez liberto o texto desse espírito da religião que o poluiu, que o impregnou, que o corrompeu, olhem só o que ele se torna outra vez. Se alguém aspira a servir, a ser ministro do serviço, se alguém aspira a dedicar-se inteiramente ao serviço dos irmãos, se alguém tem meios, modos de poder separar sua própria vida para essa dedicação, pode saber que grande obra almeja. Porque vocês vão viver para lavar os pés dos irmãos. Vocês vão ser glória dos irmãos aguentando pesadas, como diz Paulo. Por amor de vós, diz ele, eu suporto todas as aflições. Suporto ser julgado pelos judeus, suporto ser chamado de blasfemo, suporto ser chamado de herético, suporto ser chamado de desviado de toda a consciência de Israel, suporto ser chamado de traidor, suporto ser chamado de aliado aos loucos da terra. Por amor de vocês, eu suporto ser lixo do mundo, escória de todos, disse Paulo. Porque vocês são a minha glória e coroa. E de outro lado ele diz, não se esqueçam de que eu sou a glória e a coroa de vocês. Porque eu estou segurando essa onda inteira para vocês poderem ter a liberdade de viverem como vocês estão podendo viver como gentios. Mas enquanto isto, eu seguro um peso que só Deus sabe, com toda alegria, não vou negociar. E nem vai cair. Porque ser mentor no caminho da graça não é outra coisa não, minha gente. Vocês estão pensando que nós vamos inventar alguma outra coisa, que tem um novo mover? Os novos moveres estão todos repreendidos em nome de Jesus. A gente fica com a ação eterna da revelação que não muda. É aqui. Fiel é a palavra e é digna de toda aceitação. Agora, no nosso meio, o indivíduo deve almejar essa posição, porque se diz o quê? Meu irmão, você é cabeça, não é cauda. Foi feito para liderar. No meio cristão, líder se transformou em líder mesmo. Naquele cara que sai dando ordem em todo mundo, que todo mundo vai obedecendo atrás dele, que não tem paciência para ninguém, que não tem misericórdia com ninguém, nem de coisa alguma, que não está preocupado em absolutamente nenhum sentimento, nenhuma dor, nenhuma aflição. O mundo inteiro vai existir em função dele, e ele foi chamado por Deus para ser cabeça. Cauda é coisa de idiota, de otário. E o interessante é que eles enganam todo mundo, dizendo que todo mundo na comunidade é líder, só tem cacique, ninguém serve. Ou então, entre nós, o significado disso é status, ou é posição, ou é função, ou é reconhecimento. No entanto, nós queremos voltar a ser gente simples do Evangelho, e a pergunta é, o que qualifica um indivíduo? Não do ponto de vista moral, mas do ponto de vista da saúde do ser, da existencialidade dele,
para estar neste lugar onde ele serve, ele se torna referência de serviço. Eu recebo na internet todas as manhãs, eu não sei vocês, mas uma quantidade enorme de cursos cristãos de marketing. Vocês recebem? Marketing. Vem aprender isso, aquilo. Essa semana em Manaus a gente ficou sabendo de uma coisa extraordinária, Adriana Mila. Triste e engraçada. 2 grandes líderes hipercarismáticos brasileiros e neopentecostais e de moveres os mais variados, que eu conheço desde o tempo que eles ainda não usavam fralda, muitos anos atrás. Uma pessoa ligadíssima a eles me disse que eles foram a São Paulo fazer um curso de hipnose coletiva com o Laí Ribeiro, para aprenderem a hipnotizar o público. Olha de onde vem a unção do Espírito Santo dessa moçada. Do Laí Ribeiro. Hipnose coletiva, sugestão e outras coisas. Foram se qualificar. Nos meios cristãos históricos, designando-os presbiterianos, episcopais, luteranos, metodistas, congregacionais, entre outros, a grande ênfase para que o indivíduo aspire ao episcopado é a formação acadêmica. Num seminário, vai para lá crente, volta duvidoso, vai cheio de paixão, volta cheio de presunção, vai cheio de amor pela Bíblia, volta cheio de crítica textual, vai cheio de intrepidez para pegar a palavra, volta politicamente correto e acovardado, vai macho de Deus e volta, eu não vou dizer o quê. Volta daquele jeito. É. Nos meios pentecostais, o cara tem que ser cara de pau. Essa é a qualificação. Irmão, tu tem coragem para essa? Tem, então vai lá que é contigo mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. Aí vai, aí o cara não quer saber, ele tem coragem. Vai lá e prega a mensagem sobre o irmão Ostra. 10 anos, faz apelo. Tem gente que se converte. E ele prega. O homem tem que ser liberto do espírito de ostra. O homem ostra é um homem fechado, é um homem encaramujado, é um homem ensimesmado, é um homem que carrega uma casa como um peso nas costas. É o homem ostra, mas Jesus está hoje aqui para libertar o homem ostra. Todos os homens ostras venham à frente em nome de Jesus. Aí vem aquele povo todo, aleluia, aí vai. Até que descobriram que, de fato, ele lia um texto lá, o homem ostra. E, de fato, a leitura era o homem austero. Mas ele pregou muitos anos e muita gente se converteu durante esse período inteiro, não é? Já no meio neopentecostal, essa coisa acontece na base dos fetiches. E também das capacidades de comunicação. Se o indivíduo tiver talento de camelô, ele vira bispo em pouco tempo. Porque dão a ele metas financeiras a alcançar, ele vai sendo transferido para uma praça cada vez mais superior, se ele for bater nas metas financeiras, e aí ele entra naquela Herbalife, e vai, ele fica guloso, desesperado, e vai em frente. Então a pergunta é, está qualificado? É respondida, tá sim, o cara é bom de gogó, que não é brincadeira, dá nó em pingo d'água. Ele se qualifica assim. Hoje em dia, já no meio cristão em geral, a grande qualificação é ter talento de gugu, que é aquele animador de auditório, que vai, que vem, que mexe para lá e para cá. Se ele souber guguzar, ele está qualificado para essa situação.